Olá, meus caros inscritos e seguidores do canal Vulcão News. Eu sou Humberto Prado, locutor noticiarista, e quero pedir para que vocês aproveitem para se inscreverem em nosso canal, ativando o sininho das notificações para que vocês sempre possam continuar recebendo notícias importantes que só o nosso canal pode lhes proporcionar. Inicio mandando os meus cumprimentos e já vamos agora rapidinho para notícia extra, meus queridos amigos. Infelizmente é uma notícia triste no mundo esportivo, mas é vida que segue. Tenho de lhes anunciar, principalmente aos apaixonados por futebol, que morreu na noite de 29 de setembro, aos 80 anos, o ex-atacante Walter Machado da Silva, o Silva Batuta, que marcou época no futebol brasileiro entre os anos 1950 e 1960. Foi artilheiro de Corinthians e Flamengo, times de maiores torcidas do Brasil, tendo ele disputado a Copa do Mundo de 1966 com a seleção brasileira. O ex-jogador estava internado há 10 dias no Hospital Procardíaco, no bairro do Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e foi diagnosticado com o Covid-19 há algumas semanas. Mas ainda não há confirmação se a doença teve relação com seu falecimento. Nascido em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, em janeiro de 1940, Batuta foi uma espécie de pioneiro no futebol brasileiro. Ele passou por vários dos grandes clubes do país em um tempo em que a regra era a fidelidade a um clube só. Ele surgiu no São Paulo, mas se destacou mesmo no Corinthians, pelo qual fez 95 gols na primeira metade da década de 1960. Batuta foi campeão carioca pelo Flamengo no ano do 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro, em 1965, e já no ano seguinte esteve na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Em 1970, ajudou a encerrar um tabu de 12 anos sem título estadual no time do Vasco da Gama. Entre um título carioca e outro, ainda teve tempo para ser campeão paulista com o Santos do craque Pelé. Ainda jogou no Botafogo, foi artilheiro no Racing Clube da Argentina e se aposentou no futebol venezuelano. Batuta também se aventurou por times estrangeiros inclusive. Seu passe pertencia ao Corinthians durante a passagem pelo Flamengo, que não teve dinheiro para comprá-lo na época. O destino então foi o Barcelona, que em 1967 desembolsou 600 milhões de cruzeiros na época pelo atacante, hoje algo em torno de 20 milhões de reais. No entanto, a Espanha ainda não permitia o registro de jogadores estrangeiros e Batuta, sem poder jogar, virou um reforço limitado a amistosos do Barça, time catalão. Acabou emprestado ao Santos, onde jogaria com Pelé e seria ainda campeão paulista daquele mesmo ano de 1967. Depois novamente emprestado ao Flamengo, onde seria recebido por um Maracanã em êxtase. Silva Batuta escreveu uma história única na Argentina, onde os jogadores brasileiros não costumam se dar tão bem, e em 1969 o atacante foi contratado pelo Racing Clube, que havia sido campeão mundial anos antes, e de Batuta guardava boas lembranças dos jogos em que o havia enfrentado. Até hoje é considerado o ídolo do Racing, tendo inclusive um verbete em sua homenagem no site oficial do clube. Ele marcou 14 gols no torneio metropolitano, do qual foi artilheiro, e entrou para a história do time como um jogador de excelente técnica, com grande domínio de bola, drible requintado, um chute furioso e que cabeceava admiravelmente apesar dos 1,73 m de altura. Mesmo com tamanho sucesso, Batuta sentia saudades do Brasil e aceitou voltar para defender o Vasco da Gama no ano de 1970. Na Colina, seria campeão carioca de novo. Depois teria passagem curta pelo Botafogo e se aventuraria na América do Sul, primeiramente no Junior Barranquilla da Colômbia, depois no modesto Tiquirri Flores, onde então se aposentaria. Ele chegou a trabalhar nas categorias de base do Flamengo após a sua aposentadoria. Longe dos gramados, mais recentemente, Silva Batuta voltou a estudar e, com quase 60 anos, cursou faculdade de Direito, formou-se em 2006 e exerceu a profissão por alguns anos. Infelizmente é uma notícia bastante triste para os amantes do futebol, também conhecido como esporte bretão, mas que fique por parte aqui do canal as nossas sinceras homenagens a esse grande jogador que certamente deixará um grande legado, principalmente nos times em que ele atuou. Voltamos a qualquer momento com alguma notícia de destaque aqui no seu canal Vulcão News. Até mais!